Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel de Geografia e a aula de hoje, pessoal, é sobre a relação da nossa estrutura geológica, do nosso relevo aqui no Rio Grande do Sul, com essas chuvas que causaram tantos estragos no nosso estado. Primeiramente, no passado, o Rio Grande do Sul era um imenso deserto. Se a gente aproximar aqui na parte mais a oeste, vocês vão ver algumas partes com cor de areia, tá? Esse deserto, parte dele, a gente diz que está aqui. Esse é um problema ambiental que vem crescendo no Pampa, chamado arenização. Há milhões de anos atrás, o Brasil se separou da África. A gente consegue perceber essa cicatriz no Oceano Atlântico. Ela está aqui, ó, tá? Então, quando o Brasil se separa da África, o nome disso é limite divergente, acaba surgindo então um fenômeno conhecido como vulcanismo. O vulcanismo liberou lava e essa lava caiu em parte sobre esse deserto, mas nessa região norte aqui do estado. Vocês conseguem ver aqui nessa região verde, é basicamente o limite dessa lava. E ela cobriu esse deserto ao norte aqui. Esse derrame vulcânico ele vai para outras regiões do Brasil, mas o foco aqui é o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Essa lava acabou se esfriando com o tempo e virando basalto. E esse basalto sobre essa areia acabou compactando ela e transformando ela literalmente em arenito, que é uma rocha porosa. E esse detalhe é muito importante ali na frente, então guardem ele. O que aconteceu? Milhões de anos de chuva, eras glaciais, acabaram fazendo com que o basalto em algumas partes fosse muito desgastado. E esse arenito viesse para a superfície, principalmente essa área aqui, onde o verde ele é mais forte. E o que acabou formando então? Formou-se o aquífero Guarani, um grande reservatório subterrâneo de água. E nessa área aqui, nós temos uma zona de recarga. O que significa isso? O Guarani recebe água nessa parte aqui. Obviamente, ele recebe em outras. E ele está muito na superfície. E aí que a gente começa a compreender. Como ele está muito na superfície, essa região aqui vai acabar tendo a ocorrência de diversos rios. Então, a estrutura geológica de rocha sedimentar, que é o arenito, e de um basalto, que é uma rocha vulcânica, contribuíram para a formação de um grande aquífero. Esse aquífero, contribuindo a partir da água, que vem principalmente hoje da chuva, contribuiu para a formação dos rios, que agora a gente vai ver o que aconteceu quando a gente trata os rios junto com essa grande catástrofe. Se a gente for aproximar e chegar aqui na região de Encantado, Roca Sales, Lajeado e Estrela, a gente vai estar no leito do rio Taquari. O Taquari, na verdade, ele também tem o nome de Rio das Antas em uma parte, tanto é que a gente fala Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. E todo o rio ele tem uma parte que ele vai nascer mais ao leste do estado, lá no Planalto, e ele vai em direção ao rio Jacuí, que percorre a nossa depressão periférica, que você já tem que saber, é uma área de menor altitude, e esse Jacuí ele acaba chegando ao Guaíba. Mas vamos ver agora a relação do relevo com os rios. Pois bem, quando a gente vê os rios, a gente tem que ter uma noção de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma área de drenagem, uma região de um rio principal e seus afluentes. O rio ele sempre corre das regiões de maior altitude para as regiões de menor altitude, ou seja, para as regiões mais baixas. Aqui no Taquari, vocês vão perceber que o relevo ele também vai influenciar na ocupação humana. A gente tem que destacar que quando alguns países vieram colonizar o Rio Grande do Sul, como os alemães, boa parte dessa população ocupou as margens dos rios, ocuparam a região que a gente denomina dos vales. E se pergunta por que as pessoas estão morando perto dos rios. Se a gente for indo em direção à montante do rio, ou seja, mais próximo à sua nascente,
vocês vão começar a perceber que o relevo ele vai começar a ganhar altitude, ele vai começar a ficar mais íngreme. E vocês vão perceber que a maior parte das cidades estão às margens desse rio. E esse rio ele teve muita destruição. Quando eu digo muita destruição, as enxurradas causaram muita destruição nas cidades, principalmente porque elas estão nas margens dos rios. Por que a cidade não está nos morros? Porque nos morros é mais difícil de ocupar. E nessa catástrofe, se tivesse nos morros, com certeza teriam problemas com os deslizamentos de terra. Quanto mais íngreme o terreno, mais fácil de ter os deslizamentos, ok? Então, quando a gente olha aqui para o rio Taquari, vocês vão ver que ele está seguindo de acordo como o relevo obriga. Ele desenha o relevo, ele esculpe o relevo, ele destrói o relevo, mas ele segue o seu caminho de acordo com o que o relevo determina. Então aqui você já vê que ele já é o Rio das Antas. Se a gente afastar, vocês vão perceber que o Rio das Antas ele acaba vindo lá de uma região bem mais ao norte do estado e bem mais ao leste também. Voltando agora para outra relação com o relevo. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Rio de Planalto, tá? São rios mais rápidos e velozes. Esses rios, eles são utilizados principalmente para fazer usinas hidrelétricas. Fazer não, construir, vamos dizer assim, né? Porque a própria velocidade do rio, devido ao relevo, devido aos desníveis do leito dele, fazem com que a velocidade das águas sejam maiores e, consequentemente, sejam boas para a produção de energia elétrica. Então, o que acontece? Para fazer uma hidrelétrica, eu tenho que fazer uma barragem e controlar o fluxo da água. E quando choveu muito, mas muito, ok? Essa chuva acabou, então, indo em direção a jusante, ou seja, em direção à foz do rio. Então, veio esse rio de Planalto, o Rio das Antas. Nessa parte, a destruição é mais rápida e feroz. Então, o rio chega fazendo uma grande enxurrada, destruindo, engolindo a cidade. Mas como ele está descendo o relevo, vamos dizer assim, indo para áreas mais baixas, a velocidade dele é maior. E à medida que ele vai avançando em direção à sua foz, preste atenção, o caminho todo do rio da sua nascente até a sua foz, ele recebe água de outros afluentes, de rios menores, que a gente pode chamar de tributários, que também acumularam a água que caiu da chuva e a água que a rocha não conseguiu mais absorver. Porque o arenito ele tem a absorção de água até o seu ponto de saturação, depois a água não entra mais e ela é expulsa. Então o que foi acontecendo com o rio Taquari? Ele causou destruição por onde ele passou e ele acabou seguindo seu destino até a sua foz. A foz do Taquari é o destino dele como rio, porque ele faz também parte da bacia hidrográfica do Guaíba. Então o que acontece? Aqui em Triunfo ele vai se juntar com o rio Jacuí. O rio Jacuí já está trazendo ao longo do seu caminho águas do seu próprio trajeto, da sua própria bacia específica. Então o rio Jacuí recebe toda aquela água do rio Taquari-Antas e vai levando essa água numa região que é uma planície, vamos dizer assim, de inundação. Que fique claro que naturalmente inunda. Só que o que acontece? É muita água e essa água avançou para áreas que antes talvez não avançaria. E muitas dessas áreas estão ocupadas pela população ou são áreas usadas para a agricultura nessa região, principalmente a produção de arroz, fazendas, entre outras coisas mais. Pois bem, ele tem uma foz em delta, o Jacuí, porque ele traz sedimentos, ele formou essas ilhas, e essas ilhas também foram ocupadas pelas pessoas. E toda essa água chegou ao Guaíba. E essa água ainda se formou, tá, com
a contribuição do rio Caí, que também causou estragos na sua bacia hidrográfica. O Caí é um afluente do rio Jacuí. E por fim, vocês também têm o rio dos Sinos, que é outro tributário do rio Jacuí. Sobre o rio dos Sinos, o que aconteceu na região metropolitana ali de Porto Alegre, a gente vai fazer uma aula específica, ok? Todos esses rios, eles vão para o Guaíba, tá? Depois que eles chegaram ali no Jacuí. Do Guaíba, eles têm que passar por esse pequeno estreito aqui, essa pequena faixa, para chegar na Laguna dos Patos. E essa água vai para a Laguna dos Patos e tem que chegar ao Oceano Atlântico, percorrendo todo esse caminho. Detalhe, é laguna porque tem ligação com o Oceano Atlântico. Só que é essa pequena faixa de área do Rio Grande do Sul. Essa pequena extensão. Então toda aquela água da inundação vai passar por aqui. Ela vai ter que ir embora por aqui. Ok? Então, em áreas mais baixas do relevo, que tem que ficar bem claro, a inundação tende a durar mais dias. A água precisa de desníveis para escoar mais rapidamente. Certo, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.